Meus caros amigos e amigas, nós queremos hoje refletir um pouco sobre o trabalho. O trabalho é algo fundamental na nossa vida. Deus instituiu o trabalho como um meio de redenção da humanidade. Por que o meio de redenção? Quando o homem pecou no paraíso, Adão e Eva pecaram, Deus disse para Adão: Adão, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto. Não era para ser assim. Ele diz: agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos por causa do seu pecado. Mas você agora vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto. Então o trabalho entrou na história da humanidade não como um castigo, mas como um fator redentor. O trabalho, então, ele preserva o homem do mau comportamento. Quem trabalha não cai no ócio, quem trabalha não fica na preguiça, quem trabalha não fica roubando, assaltando para poder subsistir. Não, quem trabalha não tem tempo para fazer o mal. Quem trabalha, ele só faz o bem. Então Deus colocou o trabalho como redentor. Quando o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa que visitou a Terra Santa em 1964. Quando o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, ele foi visitar a carpintaria de São José, em Nazaré, e ele disse ali, diante da carpintaria de São José, ele disse o seguinte: é aqui que nós queremos aprender o sentido árduo e redentor do trabalho. O sentido árduo e redentor do trabalho. O trabalho é árduo, sim, mas ele é redentor. Ele salva. É muito bonito a gente lembrar do grande santo São José Maria Escrivá de Balaguer, que fundou, a prelazia do Opus Dei. Ele colocou toda a vocação, todo o carisma da prelazia no trabalho. O trabalho que santifica o homem e o homem que santifica o trabalho. São José Maria escreveu vários livros e muitos deles ele fala da importância do trabalho. Aquele que trabalha, ele se santifica. Por quê? Porque ele desenvolve as virtudes. Eu quero falar um pouco sobre isso. O trabalho santifica o homem e o homem santifica o trabalho, ele diz. Por que santifica o homem? Porque ele desenvolve as virtudes. Muitas virtudes. Por exemplo, o homem desenvolve a virtude da humildade quando ele trabalha. Por quê? Porque ele tem que ser ali competente naquilo que ele faz, então ele tem que aprender esse trabalho. E aprender é uma coisa que exige humildade. Você vai aprender com quem sabe, Então você vai pedir ajuda, você vai pedir conselho, você vai pedir socorro de alguém quando você não sabe alguma coisa, não é assim? O trabalho faz a gente humilde. O trabalho faz a gente também desprendido. Por quê? Porque aquele que trabalha e sabe a dificuldade para realizar um trabalho, ele gosta de ajudar os outros que têm também dificuldade. Os outros precisam aprender. Aquele que aprendeu gosta de ensinar. Infelizmente existem pessoas mesquinhas, que aprendem alguma coisa e guardam só para si, com medo de que o outro fique sabendo aquilo e possa até ultrapassá-lo. Deus nunca vai permitir isso. Que a gente fique na miséria porque ajudou alguém, que a gente fique prejudicado porque a gente ajudou outra pessoa. Não. Jesus diz o quê? Dai de graça o que recebestes de graça. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 10. Dai de graça o que recebestes de graça. Então, aquilo que a gente aprendeu no trabalho, a gente deve também passar para os outros. Isso faz a gente desprendido. Depois o trabalho faz a gente também amigo das pessoas, Porque é muito importante, você sabe, o trabalho conjunto. Muitos trabalhos, a maioria dos tipos de trabalho exige que você trabalhe com alguém. Então você vê, por exemplo, um pedreiro, ele precisa de um servente de pedreiro do lado dele, senão o trabalho dele não rende. Essas pessoas que vão nas casas prestar serviço, por exemplo, vão lá arrumar, não sei, televisão, vão lá arrumar, normalmente vão de dois.
Porque de dois um ajuda o outro, a coisa vai mais fácil. Às vezes um tem que subir no telhado, o outro tem que ficar embaixo lá na televisão. Então, sempre de dois. Então, isso ajuda a cooperação. E o trabalho onde envolve várias pessoas, nas fábricas, né, nas oficinas, na igreja, ninguém pode trabalhar sozinho. Ninguém pode na igreja querer fazer tudo sozinho. Não. Existem aqueles que são meio dono da igreja, acham que pode fazer tudo, centraliza tudo em si. Completamente errado. Nós temos que trabalhar com os outros, descentralizar o trabalho. E aí, o trabalho rende muito mais. Porque duas cabeças pensam mais do que uma. 4 braços rendem mais do que 2. Não é assim? Então, o trabalho ele gera essa fraternidade, gera amizade e desenvolve o quê? A caridade. Por que desenvolve a caridade? Porque na medida que você precisa da ajuda de alguém e você ajuda alguém, você está dando e você está recebendo. Ou seja, isso é um intercâmbio de doação, isso é caridade. Então veja como é que o trabalho é algo fundamental. Né? Então veja, o trabalho desenvolve essas virtudes, a humildade, desprendimento, a amizade, bondade, a confiança nos outros com quem você trabalha, né? A diligência, ou seja, você vence a preguiça. Aquele que trabalha, ele vence a preguiça. Por quê? Porque se ele trabalha, ele sabe que a hora que o relógio tocou, o despertador tocou, ele tem que levantar. Está com sono, está cansado, mas ele levanta, porque ele tem que trabalhar. Então o trabalho corta a preguiça. Né? Outra coisa que o trabalho desenvolve na gente também é a gente evitar a displicência, a negligência e a imprudência. Isso é muito importante. Essas três coisas negativas podem levar uma pessoa a ser réu. Imprudência, negligência, né? E falta de capacidade. Imperícia. O trabalhador ele tem que ter perícia. Então ele tem que desenvolver o seu conhecimento, a sua capacitação. Porque um trabalhador que tem imperícia, ele faz aquilo sem competência, é muito perigoso. Né? Ele vai fazer um serviço, o serviço não fica bem feito. Quantas vezes a gente fica bravo porque você manda arrumar alguma coisa e achou que ficou arrumado, quando voltou estragado do mesmo jeito. O que faltou para o profissional aí? Faltou perícia, capacitação. Então o trabalho exige que a gente se capacite. Né? Isso exige paciência, isso exige perseverança. Olha quanta coisa o trabalho provoca em nós. Outra coisa que é negativa é a negligência e a imprudência. Aquele que trabalha com negligência, ou seja, faz mal feito as coisas, faz com preguiça, faz mal feito, é um perigo. Eu me lembro que uma vez eu chamei um vidraceiro para colocar uns vidros num vitrô um pouco alto, num quarto que eu tinha na nossa casa, e os pedreiros ainda estavam trabalhando na casa, e eu pedi para os pedreiros, os serventes, montar um andaime para que o vidraceiro pudesse subir no andaime e colocar os vidros lá no vitrô. O que aconteceu? Quando o vidraceiro com os vidros subiu em cima do andaime, o andaime desabou. O andaime desabou e o coitado caiu e os vidros todos se quebraram no chão. Eu me lembro até que esse vidraceiro ficou tão bravo que disse para o pedreiro: rapaz, você não está bom fazendo andaime não, você está bom para fazer arapuca. Arapuca é aquela armadilha de pegar passarinho, né? Veja, o que é isso? É negligência, displicência no trabalho. Você imagina, por exemplo, um mecânico, se você levar seu carro para o mecânico fazer uma revisão, ele vai e tira as 4 rodas, depois ele coloca as rodas e numa das rodas ele não aperta direito os parafusos, por negligência. O que acontece? Você põe seu carro na estrada aí, na velocidade aí, limite, 110, e a roda sai. Você já pensou? Pode causar morte. O que é isso? É um trabalho feito com negligência, displicência. Então, por isso essas coisas são terríveis. Imprudência. Né? Imprudência também no trabalho é uma coisa perigosa. A pessoa que quer fazer um trabalho
E às vezes por preguiça ele é imprudente. Né? Às vezes vai subir numa escada, tem que colocar cinto de segurança e ele não põe, porque é imprudente. Ou porque é preguiçoso. O que pode acontecer? Um acidente. Então vocês estão vendo quanta coisa podem ser também obstáculos a um bom trabalho. Isso tudo é importante. E o trabalho exige de nós também uma virtude que eu gosto muito, a paciência. A paciência. Né? Minha mãe dizia, a paciência é que nos leva para o céu. E é mesmo, a paciência é uma virtude extraordinária. E a pessoa que trabalha, né, ele tem que ser paciente. Às vezes o trabalho é difícil, não vai depressa, então ele tem que ir devagarinho. Meu pai dizia para nós, né, quando você for fazer uma coisa e não conseguir fazer depressa, não desista não, faça devagar. Não desista não, faça devagar. Né? É porque a gente sabe que é com um primeiro passo que você vai fazer uma caminhada longa. Se você tem que transportar um monte de terra de um lugar para o outro, é de pá em pá. E você, se você não desistir, você vai transportar tudo. Então, a paciência é uma virtude que o trabalho desenvolve em nós de maneira maravilhosa. Bem, eu acho que com o que eu já coloquei até aqui, já deu para vocês perceberem a importância do trabalho. Será que Deus está preocupado com o meu trabalho? Ou será que Deus não está nem aí com o meu trabalho? Claro que Deus está preocupado com o meu trabalho. Deus me ama. Deus me criou nesse mundo com uma vocação, com uma profissão. Então Deus está interessadíssimo no meu trabalho. São Paulo chega a dizer na carta aos Tessalonicenses que não quiser trabalhar, que não coma. Então morra de fome, se você não quer trabalhar. Né? Deus está muito preocupado. Sim, você não está preocupado com os seus filhos? O que seus filhos vão fazer? Com o que seus filhos vão trabalhar? Como é que eles vão, né, ter o sustento das suas futuras famílias? Claro. Então você acha que Deus então não está preocupado com o nosso trabalho? Está, sim. Pensa que Deus não está preocupado, não está preocupado, sim. Uma coisa importante que Deus coloca para nós é também o descanso, né? Porque o trabalho também não pode ser algo sufocante, não. Né? De jeito nenhum. Hoje nós temos leis trabalhistas que melhoraram muito a situação do trabalho, né? Antigamente, há uns 100 anos atrás, não havia férias remuneradas, não havia, não sei, fundo de garantia, salário família, licença maternidade, não tinha nada disso. Eu me lembro quando eu era criança, não tinha nada disso. Alguém contratava uma pessoa, acabou, vai embora, pagou os dias dele, acabou, não tinha nada disso. Mas fruto, inclusive, da doutrina social da Igreja, desde lá do Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, depois com todas as outras encíclicas de fundo social, como Mater et Magista, Patium Terris, Solicitudo Rei Socialis, de João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, né? O mundo do trabalho ficou um mundo domesticado. Né? Acabou aquele capitalismo selvagem que havia, por exemplo, lá no tempo da Revolução Industrial, e que fez acontecer no mundo a questão até do comunismo. Marx e Engels, eles inventaram o comunismo, aquela revolução comunista, que foi uma tragédia no mundo, porque havia muita injustiça social. Quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, né, e depois passou para toda a Europa, Alemanha, França, etc., né, lá no final do século XIX, então as pessoas vinham do campo para a cidade, trabalhavam 12, 13 horas, moravam em casebres sem condição, verdadeiras favelas, ganhavam muito mal e né, se alimentavam mal e tudo. Né? Então surgiram duas reações. Uma reação certa da Igreja, da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que mandava que o trabalho fosse digno, que o trabalhador recebesse um salário digno e etc, etc. Mas, infelizmente, veio a Revolução Comunista, que queria resolver o problema pela violência, pela luta de classes, jogando. Foi uma tragédia. O livro negro do comunismo, escrito por Stephen Courtois, diz que eles mataram 100 milhões de pessoas. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã e etc. Ou seja, foi uma solução errada para o problema da injustiça social no trabalho. A Igreja sempre colocou a solução do Evangelho.
Temos que ter leis que protejam o trabalhador, mas nada de violência, nada de luta de classe. Né? Patrões e empregados não podem brigar, tem que dialogar. Né? Então a doutrina social da igreja aceita até a greve justa, quando não há acordo de jeito nenhum, mas não uma greve política, né? Para fomentar aí simplesmente, né, uma ideologia, não. Então a igreja, ela é protetora do trabalho. Se você ler as encíclicas de fundo social, ler a doutrina social da igreja, você vai ver isso. A igreja não é, como dizia o Marx, a religião o ópio do povo. O comunismo queria acabar com a religião porque achava que a igreja com a religião adormecia, né, a consciência do trabalhador, e aí o capitalismo selvagem fazia dele toda a exploração. Não, acabou. Graças a Deus, aquele capitalismo selvagem, que o empregado não tinha direito nenhum, aquilo acabou. Né? Hoje as leis domesticaram o capitalismo, graças a Deus. Existe ainda abuso, claro, a gente sabe, que fazem com que o trabalho seja um trabalho ainda, às vezes tem trabalho até de criança, trabalho escravo, a gente sabe que existem essas coisas ainda, né? Trabalho de mulheres que são levadas à prostituição, até crianças levadas à prostituição, é um trabalho terrível. Né? Bom, mas eu gostaria agora de enfocar o seguinte, 2 versículos da carta de São Paulo aos Colossenses, muito importante. No capítulo 3 da carta de São Paulo aos Colossenses, né, versículo 17 e versículo 23, São Paulo deixa aí um ensinamento muito profundo. Também na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, São Paulo coloca também um ensinamento muito profundo. Né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, São Paulo fala: tudo o que fizerdes, né, faça por Deus, por amor a Deus. Esta é uma maneira de, eu diria assim, santificar o trabalho. Né? São Paulo fala isso. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, ele fala assim: tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é algo muito importante. Gostaria que você pensasse bastante nisso. Colossenses 3,17, tudo o que fizer, presta bem atenção, tudo é tudo. É varrer uma casa, lavar uma camisa, operar um doente, tratar de um dente, se você é dentista, dar uma aula, se você é professor, enfim, tudo o que fizer. Ele fala, por palavras ou por obras. Fazei em nome do Senhor Jesus. Olha que bonito. Fazer para Deus. Fazer para Ele. São Paulo diz. Dando graças a Deus Pai. Então, São Paulo está dizendo o seguinte, que a gente dá graças a Deus Pai, a gente louva a Deus, não é só levantando a mão para o céu e cantando glória, cantando aleluia. A gente dá graças a Deus todo momento que tudo que você faz para Deus. Que coisa boa. Você está dando glória a Deus. Então você trabalha para Deus. Eu não vou trabalhar só porque eu vou ganhar o meu salário no final do mês. Não. Meu patrão não é aquele que me contratou aqui na empresa. Meu patrão é Deus. É para Deus que eu vou prestar conta do meu trabalho. Então, o meu trabalho vai ser um trabalho assim, bem feito, com competência, com capacitação, com capricho, com zelo, porque eu estou fazendo para Deus. Você entendeu? Então, meus irmãos, o trabalho passa a ser sagrado. Acaba aquela divisão entre quando eu estou rezando e quando eu estou trabalhando. Não, quando você está trabalhando, você está rezando. Desde que você esteja fazendo o seu trabalho por Deus e para Deus. No versículo 23, nesse mesmo capítulo 3 da carta aos Colossenses, Colossenses 3, 23, São Paulo repete tudo o que fizer. Repare que ele começa no versículo 17 e versículo 23 com a mesma frase, tudo o que fizerdes. Tudo é tudo, não fica nada de fora. Tudo o que fizerdes. Ele fala, faça de bom coração. Faça de bom coração, seja com amor. Não para os homens, mas para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor.
servir a Cristo Senhor. Gostaria que você depois relesse esses dois versículos. Colossenses 3, 17 e 23. No 17 ele fala, vou repetir, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No 23 ele fala, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, seja com amor. Com amor. Deus valoriza muito isso, o que é feito com amor. Carinho, atenção, disposição, zelo, né? Faça com amor. Não para os homens, não para os homens, mas para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Veja, São Paulo não fala assim, quando você for rezar, reze de bom coração. Não, São Paulo fala, tudo o que fizeres, faça de bom coração. E você está fazendo para o Senhor. Então eu queria fazer uma reflexão aqui. Você que é dona de casa, que varre a sua casa todo dia, aquele serviço repetitivo, monótono, né? Mas se você faz para o Senhor, é sagrado. Você lava a camisa do seu marido, dos seus filhos, não lave a camisa só do seu marido e dos seus filhos. Reze essa camisa como se Jesus fosse vestir essa camisa. Entendeu? Ah, você vai caprichar. Faça essa comida não só como se o seu marido e seus filhos fossem comer, mas como se Jesus fosse sentar à tua mesa para comer. Ah, sei que você vai caprichar. Varre essa rua. Você que é varredor de rua, varre essa rua como se fosse a rua da casa de Jesus. Vai ser diferente, não vai? Opera esse doente, você que é médico, como se esse doente fosse Jesus sendo operado. Se você é professor, prepare a sua aula e dê a sua aula como se Jesus fosse assistir a sua aula, como se Jesus fosse o aluno. Isso é trabalhar para o Senhor. Você está na oficina trabalhando, cansado, suado, trabalhe para o Senhor. Essa peça que você molda, esse parafuso que você aperta, faça para o Senhor. O patrão não é o que te contratou, o patrão é o Senhor. E São Paulo fala uma coisa bonita, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Que coisa bonita, meus irmãos. Bom, eu escrevi um livro sobre o trabalho, eu gosto muito disso, chamei de O Sentido Cristão do Trabalho. Né? O sentido cristão do trabalho. Sabe, o cristão que trabalha mal é um mau cristão. Não tenha dúvida, é um pecador. A primeira coisa que nós cristãos, a primeira maneira que nós cristãos temos que evangelizar os outros é pelo trabalho, pela sua competência, pela sua disciplina, pela sua assiduidade, pelo seu zelo. Eu fui professor há 40 anos, ainda sou, só que hoje não mais de física, matemática, mecânica, hoje eu sou professor mais de coisas de Deus, né? História da igreja e outras coisas. Mas eu me lembro que no meu tempo de faculdade, eu tinha esse sentimento comigo, eu vou conquistar os meus alunos. Para mim e para Deus, em primeiro lugar, com o meu exemplo. Então, sempre procurei ser um professor que preparava bem as aulas. Montava um quadro negro didático, bem organizado. Respondia às dúvidas dos alunos. Atendia os alunos na minha sala, nos horários. Eu trabalhava numa escola federal, Universidade Federal de Itajubá, depois trabalhei na USP, aqui na cidade de Lorena e outras, a Unesp em Guaratinguetá, atendia os alunos. Quando eu ia preparar uma prova, preparava uma prova equilibrada. A prova não é para massacrar o aluno, a prova é para saber quem sabe e quem não sabe. Na prova você tem que dar de 10 a 0. Tem professor que faz uma prova, ninguém tira mais do que 4. Está errado. Está errado, o professor dosou errado a prova. Então, sabe, você tem que conquistar o seu aluno. Pela sua honestidade, bondade, amizade. Aí quando você falar de Deus,
ele vai ouvir. Ah, eu entendo por que esse professor é assim. Porque ele tem Deus na vida dele. Eu sei por que esse médico é assim. Porque ele tem Deus na vida dele. Eu sei por que esse pedreiro é assim. Eu sei por que esse profissional que arruma aqui a minha televisão, ele não me engana, ele não me tapeia, ele não cobra muito, além do necessário, porque ele tem Deus na vida dele. Então, meus irmãos, o cristão que trabalha mal é um mau cristão. O primeiro exemplo que nós cristãos temos que dar é com trabalho, competente, sem negligência, sem displicência, sem imprudência, com zelo, com carinho, com paciência e bem feito. Isso já é evangelizar. Um dia, São Francisco de Assis chamou o irmão Leão e disse: irmão Leão, vamos evangelizar. E eles andaram lá por Assis, andaram lá pelas feiras. E São Francisco não fez palestra nenhuma, pregação nenhuma. E quando eles voltaram para casa, o irmão Leão perguntou para ele: irmão Francisco, você me chamou para evangelizar, nós não evangelizamos ninguém. Ele disse: como não, irmão? Como não? Quanta gente nós ajudamos na feira, quanta gente nós ouvimos, quanta gente nós evangelizamos pelo nosso trabalho. Você entendeu? Está aí. Nesse livro, eu não tenho tempo de colocar aqui nessa palestra de meia hora, não tenho tempo de colocar tudo que eu gostaria para vocês, mas nesse livro aqui, eu coloco algumas coisas que são importantes a gente destacar. Por exemplo, o trabalho nos faz feliz, faz mesmo. Quem trabalha é feliz, né? Está sempre ocupado. O trabalho nos santifica e nós santificamos o trabalho. Depois, a importância do trabalho em equipe, porque trabalho em equipe nós dividimos, né, a nossa amizade, o nosso amor, a nossa caridade. Depois, muito importante, é o dia de trabalho do domingo. Temos que parar de trabalhar um dia na semana. É necessário. Eu me lembro que o Dr. Scott Hahn, num dos livros dele sobre o trabalho, ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos pediu que as fábricas de armas trabalhassem direto, inclusive no domingo. Mas não era obrigatório, né? Era compulsório. Algumas fábricas não trabalharam no domingo e outras trabalharam. Fábricas de armas. As fábricas que pararam no domingo tiveram uma produção superior às que não pararam no domingo. Olha que interessante. Por quê? Porque o operário cansa. Ele precisa parar. Então nós temos um dia de descanso, um dia de Deus, um dia de rezar. Né? Depois, outra coisa que eu gosto de destacar, os obstáculos que existem no trabalho. Às vezes no trabalho existe inveja, às vezes no trabalho existe preguiça. Então é preciso evitar essas coisas. Né? Um querendo às vezes derrubar o outro, fofocas, essas coisas prejudicam o trabalho, sobretudo o trabalho de equipe. Né? Depois também, a mulher no trabalho. A mulher pode trabalhar, mas a função mais importante da mulher é ser mãe. É não descuidar da sua casa. É a mulher que educa, sobretudo, os filhos. É a mulher que põe a religião em casa. É a mulher que, né, satisfaz as carências dos seus filhos mais do que o pai. Então, a mulher pode trabalhar sim, mas o ideal seria que a mulher trabalhasse só meio período e um período ficasse em casa com os filhos. Bom, depois também nós temos que valorizar o tempo, né? O trabalho também, ele depende do nosso tempo, então o tempo não pode ser jogado fora. Jogar o tempo fora é jogar a vida fora. Isso nós não podemos fazer. E eu gostaria de colocar aqui, né, uma palavra também para os aposentados e para os idosos. Não é porque nós aposentamos. Eu estou aposentado desde 2005, nunca parei de trabalhar. Parar de trabalhar faz mal. Você fica na ociosidade, você pode cair numa depressão. Né? E a igreja precisa muito do nosso trabalho de pessoas idosas aposentadas. Quanta gente aí, professor, capacitado, médico, engenheiro aposentado, que poderia estar fazendo um trabalho voluntário, um trabalho na igreja, um trabalho na sociedade. Não fique sem trabalhar. Só não trabalhe se você estiver doente. Mas se você não estiver doente, trabalhe. Porque o trabalho é remédio. O trabalho, como eu disse, ele é redentor. O trabalho nos salva. Está aí, meus amigos, meus irmãos, uma reflexão assim bastante rápida sobre o trabalho. Que Deus os abençoe. Que vocês possam ser
trabalhadores felizes e fazendo muita gente feliz. Amém.